bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para aquele que está entrando aqui no canal pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 32 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar esta minha experiência que eu tive, com áudio durante esses anos. Dando continuidade à série Passo a Passo da Mixagem, hoje entraremos no tema a equalização consciente do back vocal, isso na prática, porque eu recebi muitos e-mails falando, poxa, fale do back vocal, já que você falou da voz principal, agora dos backs. Mas antes, como aqui é um canal de estudante, é um canal para estudo, vou tecer alguns comentários técnicos para que você não cometa erros de edição ao equalizar os back vocais. A primeira coisa que devemos definir é qual é a função dos back vocais. A palavra back vocal significa voz de apoio. E isso significa o quê? Que se uma ou mais pessoas que estão cantando com o cantor, ela é um back vocal. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Para que essa pessoa seja um back vocal, é necessário que a finalidade dela estar ali seja aumentar a sonoridade do cantor, criar uma harmonia para o cantor, ou seja, resumindo isso, o back tem a finalidade de embelezar a melodia ou o cântico, mas para que isso não tire o foco do cantor principal, isso como ocorre com os instrumentos de base, salvo quando a finalidade do back seja reforçar alguma mensagem. A técnica do uso dos back vocals hoje não é coisa nova, ela é remota desde a antiguidade. Agora, senhores, não confunda back vocal com coral ou dueto, porque o coral e dueto têm a finalidade de reforço das vozes entre si, ou seja, elas têm que aparecer em conjunto. Já o back não, ele não tem que aparecer, ele tem que dar reforço à voz principal, mas ele não pode tirar o foco, ele tem que ficar ali na penumbra, escondido por trás dos bastidores dessa voz. Ela não pode ficar somando ali, tomando a presença, tirando o foco do cantor principal. Já o coral e o dueto não, eles trabalham entre si para se reforçar entre si mesmo e para que seja um todo. O back vocal, senhores, normalmente é composto, como eu já falei, de 2, 3 ou mais pessoas, dependendo da situação do arranjo. E hoje, na era digital, é muito comum criar-se back através de uma só pessoa, usando ferramenta, por exemplo, como o Melodyne. A pessoa canta uma parte, depois ele vai simplesmente dobrando essa voz e mudando simplesmente as terças, as quintas da voz. Então é muito comum fazer essa edição criativa, ao qual nós falaremos quando entrar na edição criativa. Deixando esta parte teórica, vamos então abrir o nosso sonar, lembrando que essa técnica, esse processo é usado para qualquer DAW, não é só para o sonar, então serve para o sonar, no endo, cubismo, qualquer outra técnica. Vamos então meter a mão na massa. Relembrando o equilíbrio tonal, nós sabemos que poucas peças são centralizadas. Por quê? As peças centralizadas são aquela como o cantor, porque ela dá destaque, ela tem que sair pelas duas vias, ou seja, pelas duas caixas, ou no caso do baixo, do grave, do gravão, por causa da sua energia, por causa da sua potência e energia, para que essa distribuição dessa energia seja entre as duas caixas. E o grave não vai tirar também o foco do cantor principal. Então, nesse caso, já entendemos que os back não podem estar, apesar de ser voz, centralizado. Eles têm que estar ao lado do cantor e não junto com o cantor, que ele não é um dueto, ele tem que estar ao lado. Senhores, antes, porém, de começar aqui esse estudo de hoje, esses back foram feitos por mim e um colega, apenas com o efeito de eu poder fazer esse estudo, que então eu não sou cantor, tá horrível, e é até bom que seja assim, para que vocês vejam que depois da edição, mesmo um back mal feito, ele consegue sair ali escondido no bolo, Então, essa é a questão. Então, vocês não vão aqui jogar pedra, que horrível a voz, lógico, nem falando, eu sou bom, imagine cantando. Então, fiz isso apenas a título de que você, para estudo aqui, como eu não tinha, o material que eu tinha era de outras pessoas, eu não quis pedir autorização, então eu fiz essa composição aqui justamente para que eu pudesse fazer esse estudo de hoje, mas eu não sou cantor. Lógico, senhores, se a gente já chegamos aqui, é porque passamos por aquele processo antes, da limpeza. Nós já limpamos essa voz, como está aqui, fiz uma limpeza corretiva, tirando assim o máximo de ruído que eu tive, que eu poderia, que inclusive aqui ficou muito ruído, que eu fiz correndo, como vocês podem, eu vou tocar aqui para vocês verem que ficou até muito ruído, ó. O teu nome, os meus sonhos. Então,
A gravação, vamos voltar então ao passado, ela pode ser feita em conjunto quando você conhece a técnica de aproximação. Então você vai arrumar os backs de acordo que as vozes já fiquem mais ou menos equilibradas. Você vai fazer o equilíbrio de volume, isso na prática, isso ao vivo, não usando a DAW. Então há essa necessidade, que senão depois vai ser ruim. Por isso, para quem não sabe a técnica, o melhor é gravar individualmente, um a um, que aí fica fácil de você controlar. E aqui eu fiz, não ficou tão dentro da técnica, fiz muito correndo, mas vocês vão ver que no final que vai dar certo. Aqui, senhores, eu fiz a gravação em 3 takes. O ideal é que seja pares. Para quê? Para que fique equilibrado no campo estéreo, né? Não fique um mais alto do que o outro, um lado R mais alto do que o L, mas você pode também fazer em 3, porque eu compenso isso lá nos instrumentos, o que se torna um pouco mais difícil. Por isso eu resolvi fazer da forma mais difícil. Se eu botasse 2 e 2, 4, fica fácil, eu boto 2 para um lado, 2 para o outro e ficaria bem melhor. A outra questão agora que nós temos que fazer é o balanço, que eu já fiz aqui entre os 3, 4 ou quantos take tem. Então elas têm que cantar por igual. Então vou botar aqui os 3, vamos ouvir e ver que estão tocando por igual. O teu nome. E uma coisa importante, senhores, que você faça para que quando você, por exemplo, aqui mesmo, que foi uma gravação mal feita, ela se torne melhor, é que você, na gravação ali que eu fiz de limpeza, aquela área, você já acerte o tempo certinho entre elas, né? Igual já falamos isso lá no passado. Aqui você poderia usar o Audio Snap e acertar geralmente a caída certinha para que ela fique, porque aqui não ficou, vê que uma vez atrás da relação de atraso em relação a outra. Embora depois da edição que eu vou fazer aqui, vocês vão notar que eu disfarço isso, mas o ideal, se você quer fazer algo profissional, então veja essa parte. Vá, acerte, como já estudamos isso no passado. No caso do sonar, use o Audio Snap e bote todas as falas exatamente no mesmo patamar, no mesmo tempo, na mesma sincronia. Agora que eu já vi o volume entre as vozes, que eu já fiz previamente, já falando equilíbrio tonal lá, não ia perder tempo fazer isso aqui. Para adiantar, eu já fiz, coloquei os volumes mais ou menos como as 3 vozes sairiam por igual. Ela está aqui no pan centralizado por enquanto, por quê? Nós vamos agora fazer a equalização consciente do back vocal. Mas depois do término disso, dessa equalização, já vamos retomar de novo para o panorama, para que fique realmente dando apoio e não sobressaído sobre a voz principal. Como eu sempre falo, já que vamos equalizar, devemos ter o quê? Um analisador para a gente analisar aonde está situando as frequências e, lógico, o equalizador. Eu vou usar aqui o do sonar, que vem para facilitar e ser mais rápido, que ele vem o equalizador. Vamos aqui falar que quero aqui o back 1, vou ligá-lo, não vou usar o compressor agora, e vou usar esse, porque ele já vem com o equalizador e vem também com o analisador. E vamos ver agora os cortes. Como já falamos anteriormente em outro estudo da voz, de 80 a 125 Hz fica a parte grave, ainda mais na voz masculina, é onde dá aquele poder da voz. Quanto mais pro lado grave, mais poder. Tu pode ver isso nos filmes, quando o cara tem aquela tônica mais grave, ele tem dá-se assim uma sensação, uma ilusão de poder, né? Alô, você está aí, dá aquela sensação de poder. E de 160 a 250 Hz é que fica praticamente a fundamental. Então vamos ver aqui onde estão essas duas coisas. Vou aqui cessar aqui e deixar somente nessa que nós estamos trabalhando. Vamos ligar e vamos ouvir. O teu nome. Nesse caso então, senhores, já ajeitei aqui o filtro e vou fazer um corte nessa área. Eu não falei, senhores, agora quero deixar aqui um adendo. Essa técnica foi em cima daquilo que eu estudei, senhores. Então, a técnica é minha. Já que o back ele não está ali para tirar o foco, eu não preciso de poder. Já que o back está ali para não tirar o foco, eu não preciso das suas fundamentais, né? Para dar aquele brilho à voz. Eu não preciso disso. Então, o que eu vou fazer? Se vai até 250, eu corto e venho cortando de 200 para lá e vou vendo como está se comportando a voz. O teu nome, os meus sonhos.
E, nesse caso, eu tirei toda essa parte, porque eu não preciso dela na voz. No caso dos backs, senhores, de 300 a 500 Hz, essa área de frequência ela é responsável pela qualidade da voz. Então, nós vamos dar uma acentuação nessa área para melhorar a qualidade da voz. Já tiramos de lá e vamos aumentar aqui. Então, vou chegar aqui, vou pegar um filtro, esse amarelo, vou trazer ele para cá, vamos ouvir e vamos arrumando. O teu nome, os meus sonhos. Muito bom. Acentuei essa área para que fique bem clara a situação. Vamos passar agora para outra parte. Agora partindo para a área que é de 600 a 1 kHz. Essa área é responsável pela naturalidade da voz. Lembrando também que a partir de 1 kHz, ela torna a voz um pouco como assim, telefone, ela fica muito abafada. Então essa área aqui de 1 kHz, cuidado, observe bem, ouça, para ver se não está tornando a voz abafada. Eu vou aqui dar uma demonstração para vocês possam entender. Vou aumentar o Ki e vamos nós. O teu nome, os meus sonhos. Notem como ficou muito abafado. Então eu venho diminuindo esse Ki, vou de 600 a 1K, até perto de 1K, e vou ouvindo aonde cabe melhor e ver aqui no espectro onde está. Ó, tá aqui, ó. Justamente em 600, tá vendo? Então aqui em 600, como pode ver aqui, ó, do lado, em 600 eu tô colocando, ó. E no caso de você sentir que está muito abafada o back, o que você faz? Ou a voz para fazer o back, você nessa área aqui de 1 a 2K, você faça uma atenuação. Você atenue um pouco para que a voz se sobressaia de forma melhor. E de 2, senhores, a 4 kHz é uma área que ela causa muita sibilância, muita fadiga auditiva. Então observe a voz com e sem de 2 a 4, chega aqui, toque, diminui o Ki. E vamos nós. Os meus sonhos. E ver como é que tá saindo. Eu vou aumentar para vocês verem, ó. O teu nome, os meus sonhos. Olha, diminuir mais, fica assim, eu diminuir essa área que causa essa fadiga auditiva por causa das sibilâncias. E de 5 a 8 é que dá aquela clareza, a flave, a voz. Então vamos ouvir para ver aqui onde tá. O teu nome, os meus sonhos. E a partir de 10, senhores, nós podemos, para evitar muita sibilância, nós podemos então fazer nessa área aqui um corte de 10, um corte decrescente, para assim evitar os harmônicos da sibilância. E vamos ouvir como ficou. O teu nome, os meus sonhos. Feito isso, vamos partir agora para os outros processos. Para adiantar, eu já fiz nos outros o mesmo processo, que é feito individualmente 1 a 1, como vocês podem ver, nos 3 backs que se encontram. Se fosse 4, 5, seria feito em cada um individualmente, trabalhando individualmente com uma voz comum e fazendo os cortes que foram feitos nessa voz. Agora eu vou fechar então aqui o equalizador, vamos passar para o console e vamos fazer o seguinte: vamos criar uma nova bus estéreo, vamos colocar nesse bus estéreo um filtro estéreo e vou fazer 2 cortes nesse filtro, um repass, vou botar o Ki ao máximo, vou ligá-lo, vou fazer um corte aqui em 10, vou ligá-lo e vou agora partir para uma nova questão, senhores. Vou pegar esse filtro e vou jogar ele em cada, que eu acabei, vou pôr o nome dele aqui de filtro para melhor localização e vou colocá-lo aqui em cada um dos back vocais. Por que isso, senhores? Para ver, junto agora com a voz, se é necessário tirar aquela presença, aquele poder da voz e a parte aguda. Então, eu já fiz isso lá naquele equalizador, apenas eu reforcei esses cortes e ver se vai haver necessidade de eu fazer isso mais, se esses back não está sobressaindo muito sobre a voz do cantor. Então, agora eu vou me preocupar em ver a voz do cantor junto com os back. Então, vamos ligar o cantor e vamos ouvir. Chamei pelo teu nome, você vive em meus sonhos,
paixão que me consome. Muito bem, está bom. Vou agora pegar, que eu já tinha criado aqui, já tinha botado um reverb para os outros instrumentos e vou também para poder essa voz se encaixar. E para isso eu vou usar aqui no back, podia usar um hum, mas vou usar aqui um reverb hall. Você pode usar qualquer reverb de sua escolha. Vou usar aqui de forma um hall, não a catedral. Vamos botar ele um light hall. Vamos colocar ele aqui a 50% da mix e vamos jogar aqui e vamos controlar por aqui. Vamos botar o nome aqui hall e vamos controlar por aqui. E para terminar, senhores, para que eu veja se realmente não está, os backs está ofuscando o cantor, vamos ouvir, vamos ver aquele nosso EQ se vai ser necessário mais algum corte. Chamei pelo teu nome, você vive em meus sonhos, paixão que me... O que eu fiz? Fiz um corte agora até 300, aumentei para tirar esse ofuscamento desse back em cima do cantor. Então, como eu já tinha botado os filtros por 3, para não ficar fazendo nos 3, fiz um boost e enviei esse filtro para as 3, fazendo assim o corte. Lógico, senhores, que aqui agora entraria, que esse back ainda vai ficar bom, se vocês vissem isso no final, porque aqui agora entraria a compressão, botaria um efeito choros ou flange, dependendo, para que somasse mais, ele se camuflasse, já que ele é muito ruim esse back, então a gente daria um efeito choros bem fraquinho para dar assim uma escondida. Mas nós vamos falar isso lá na frente quando nós chegarmos na parte de edição criativa, que eu vou falar dessa parte criativa em guitarra, vocais, vocal mesmo, os back vocais e em todas as peças que compõem uma composição musical. Bom, senhores, então vou tocar aqui para vocês verem como ficou até aqui, ver, ó. Chamei pelo teu nome, você vive em meus sonhos, paixão que me consome. E essa música também ela não tá, eu fiz só uns cortes, botei só mais um reverb mesmo e usei aqui um easy-top em cima da voz do rapaz aqui muito rápido, só para esse tutorial, que eu fiz esse tutorial muito correndo. Então, senhores, eu quero agradecer a todos que mandam seus incentivos, bota seu joinha aí. Olha, quando eu fiz esses vídeos aqui pro YouTube para compartilhar essa minha ideia, que eu acho que é tão difícil as pessoas no mundo do áudio quererem compartilhar, um ajudar a outro, então eu resolvi, me impus a fazer isso. E não sabia que o quanto eu ganharia com isso. Eu ganhei muito. Ganhei muita amizade, muito carinho que eu recebo. Olha, foi a minha melhor recompensa. Eu quero que Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos acompanhando e ajudando a um áudio melhor no futuro. E eu quero ter esse prazer, vai ser meu orgulho falar assim, caramba, escutar a música do fulano. Ô Jorge Esteves aí, graças aí, aqueles toques aí, como que tá acontecendo já, senhores? Isso é minha maior gratificação. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo tutorial.